Você sabia que o povo Sena, da região centro de Moçambique, tinha duas culturas idênticas do povo judeu? E se não sabia, se inscreve aqui no canal e assine o sino de notificações e partilhe o vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal Tribo Sena e História de Moçambique. Meu caro amigo e irmão, vamos falar sobre a tradição chamada Pitakufa. Pitakufa é uma cerimônia feita em Moçambique, apesar que o povo Sena não conhecia Deus na época, nos anos passados, na antiguidade. Mas há uma história, ou há uma cerimônia, uma cultura que é feita, mas isto o povo de Israel também fazia. Mas só que aqui estava mais ligado para coisas da carne. Então, eu vou vos explicar como é que isto era feito. A cerimônia de Pitakufa. Pitakufa em português é a mesma coisa a dizer entrar à morte. A palavra Pitakufa. Pita é entrar, Kufa é morte. Esta cerimônia Pitakufa, quando nós voltamos a reparar ao povo de Israel, em Israel, quando uma mulher, uma certa mulher ou jovem, quando casava com seu marido, então se este marido morre e não deixa filho com aquela mulher, então automaticamente o irmão daquele homem tomava aquela mulher para ser a sua esposa, para dar-lhe a semente. Isto é biblicamente falando. Agora, essa história também, e este episódio, também se repetia com o povo Sena, não é? O povo Sena de Moçambique. Falamos povo Sena da África porque esse povo é encontrado em três países, mas a maioria está em Moçambique. Como é que o povo Sena fazia em Moçambique, um pouco diferente de Israel? É o seguinte. Aqui em Moçambique, quando um homem tem sua mulher, e esta mulher, o homem adoece e acaba perdendo a vida, não é? Nós falamos perder a vida, significa em nosso dialeto, kufa. Kufa quer dizer falecer ou morrer. Estão a entender? Então, quando uma família ou um pai da família morre, então havia esta cerimônia de Pitakufa, idêntica de Israel, dos povos judeus. Havia esta cerimônia de Pitakufa, cuja esta cerimônia de Pitakufa, quem poderia tomar a mulher do falecido era o irmão daquele homem que morreu. Estão a entender? Era o irmão daquele homem que morreu. Então, o que acontecia? Aquele, depois do enterro do irmão, no mesmo dia, então, quando chegava o sétimo dia, ou o dia da cerimônia, não é? O dia da cerimônia, o que acontecia? A mulher era obrigada a tomar banho, já a diferença está aqui. Era obrigado a tomar banho com algumas ervas para dizer que para fazer a impureza, limpar o seu corpo, não é? E por fim, ela preparava o quarto, a cama ou a esteira, não é? Preparava a esteira, tudo isto com aquelas toda a cerimônia que sempre fizeram. Então preparava as folhas, a esteira ou a cama, e depois à espera do homem que há de vir lhe tomar naquela noite. Esta cerimônia, o irmão do falecido, ele vinha, entrava na noite com aquela mulher, enquanto os familiares estão fora à espera. Então, no dia seguinte, aquele homem toma toda a riqueza
do falecido. Se tinha carro, por exemplo, se tinha casa, se tinha criação, tudo passa em nome do homem, do irmão, para cuidar das crianças. Agora, por que esta cerimônia era feita? Por que eles não procuravam outra pessoa de fora? Isto era feito por quê? Porque os Senas tinham medo da mulher ir casar com outro homem e depois este homem maltratar os filhos do falecido. Então tinha que casar com o irmão do falecido para ele cuidar das crianças. Estão a ver? Agora, se na família ele não tem irmão para poder cuidar ou para entrar na cerimônia de Cupitacufa, não é? Então eles alugavam alguém de fora. Esta pessoa de fora, havia homens que fazia este trabalho de ser alugado para fazer cerimônia de Cupitacufa. Sempre há oportunistas, não é? Então havia estes homens que eram alugados para fazer cerimônia de Cupitacufa. Cujo este homem, quando eles alugavam alguém de fora que não seja da família, este não vinha casar, apenas só vinha fazer a cerimônia de Cupitacufa. Então era comprado bebida, era dado, se for uma cabeça de vaca, 2 cabritos, se é porco. Então, esta pessoa era dado essas coisas todas, fazia a cerimônia e era dado dinheiro para fazer a limpeza da casa. Então, quando era o irmão, era feito. Agora, esta cerimônia ainda existe até hoje, nos nossos dias? A resposta é sim. Não nas cidades, não nas vilas, mas lá no campo, esta cerimônia até hoje ainda é feita. Estão a entender? Esta cerimônia até hoje ainda é feita. Mas os jovens, em nossos dias, ninguém aceita. Por quê? Porque a gente, desde que entrou o vírus de HIV-Sida dentro do território nacional, esta prática tende a se diminuir. Por quê? Porque não sabem o que levou à morte ao irmão. Porque o que acontecia é quando o irmão morria, às vezes morria com HIV-Sida, o irmão também entrava na cerimônia de Cupitacufa e ele acabava a morrer também. Então, esta prática começou-se já, as pessoas começaram a deixar. Mas existem zonas que até hoje esta prática existe. A diferença com Israel, com os judeus, eles só faziam quando o irmão mais velho, ou o irmão fazia quando o irmão não deixava filho com aquela mulher. Enquanto aqui, mesmo tendo filho, ainda continua fazendo a cerimônia de Cupitacufa. Estão entendendo? Porque tem razão, porque era povo pagão. E existe mais uma outra cerimônia, chama-se Madade. Madade quer dizer a mulher que acaba de nascer. Mas vou fazer para o próximo vídeo, segunda parte, porque isso também tem a ver com o que Israel fazia, a purificação. Israel fazia a purificação quando a mulher acabava de nascer. Então, aqui também os Macena fazia também a purificação. Mas eu prometo para o próximo vídeo, a segunda parte. Esta é a primeira parte. Entendeu? Então, esta cerimônia, através das sensibilizações das ONG, não é? Os AID, começaram a sensibilizar o povo, não é? Sena, para deixar de fazer essas práticas, porque isto levava à morte de muita gente, levava à morte para muita gente. Muitos morriam por causa desta cerimônia. Na minha família também havia esta prática, mas hoje ninguém faz mais, não é? Somos cristãos, se convertemos ao cristianismo, a maior parte são cristãos. Geralmente aqueles que se converteram a Cristo já não fazem esta cerimônia. Estão a entender? Então, este é um dos episódios que eu queria contar para vocês. Neste momento, não se esqueça de compartilhar o vídeo para poder aprender mais. Deus esteja com cada um de vocês. Amém.